Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Um Somos Nós. Eu te convido agora, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo incrível que trazemos aqui para vocês, combinado? Seja você, a mudança que deseja no mundo. Agora apertem os cintos. Entrem na nave estelar. E bora pra aventura! People of Earth, good evening. Povo da Terra, boa noite. Bem-vindos. Esta é a edição número 100 do Star Nation News. Começamos o ano de 2026 com mensagens de esperança e atualizações sobre a Terra, o sistema estelar e a galáxia. Você está pronto para começar o novo ano, onde construiremos juntos esse futuro depois que o terreno estiver preparado? Você está pronto? Aperte o cinto e vamos nessa! As mudanças no planeta Terra estão seguindo um plano e um processo muito bem elaborados. Como eu disse a vocês há um ano, existe um plano em ação desde a eleição de uma certa pessoa nos Estados Unidos. Um plano para mudar o mundo, as guerras, o tráfico de pessoas e qualquer tipo de tráfico, de armas, drogas e outros. Lembre-se de que o contrabando e o tráfico não são obra exclusiva de grupos de indivíduos. O tráfico também envolve grandes e importantes corporações e governos. Os líderes mundiais que tinham ligações com o Estado profundo ainda estão presos aos planos falidos desse Estado e agora estão colhendo os frutos do seu destino. Como lhes disse há mais de um ano, está em curso uma operação para derrubar, um a um, todos os líderes ligados às forças obscuras, de oeste para leste. Isso não vai acontecer. Não se trata de um tsunami que varre a Terra, mas sim de operações localizadas realizadas pelos mocinhos. A grande mídia ainda está nas mãos de corporações obscuras e do Estado profundo, que mantém laços com os países vizinhos através de acordos secretos há muito tempo. Os vizinhos que se foram, mas seus asseclas permanecem na Terra. Essas corporações que controlam as principais empresas de mídia ainda tentam fazer com que essas operações pareçam operações negativas, visando petróleo e recursos. Não é essa a questão. Isso é narrativa para a televisão. A realidade é que as forças obscuras do velho mundo envenenavam, sequestravam, traficavam e faziam outras coisas com seus filhos, com seus jovens. Estão sendo erradicados. E o plano começou há muito tempo. É uma operação de purificação que está atingindo seu ápice agora. Não acabou. Se você quer saber exatamente o que está acontecendo, não dê ouvidos à grande mídia. Faça seu próprio estudo e tire suas próprias conclusões. As respostas estão na história oculta da Terra. Investiguem a Operação Paperclip e todas as suas conexões e implicações ao longo dos anos, envolvendo quais corporações? Quem controla quem? Quem está por trás de quem? E vocês terão as respostas. E as informações provenientes dessas pessoas são manipulação e engenharia social. O sistema solar está passando por um período relativamente belo, com a construção do núcleo próximo a Júpiter.
Leva tempo, sabe? A Aliança Terrestre se instalou e estamos vendo acordos comerciais começando a ser aprovados neste sistema estelar. Os acordos de Júpiter, em julho de 2021, prepararam este futuro. O que acontecerá depois da guerra em nosso sistema estelar? Não haverá mais dragões na Terra. Não haverá mais cinzentos na Terra. Nem no sistema estelar. E veremos em breve como isso se desenrola para eles na galáxia. Mas vamos nos concentrar um pouco no sistema solar e ver o que está acontecendo por lá. Bem, através do meu contato, Jean Heredion, que trabalha como terraformador em Marte com a colônia de Alpha Centauro, obtive esta informação. As operações de terraformação visam restituir o planeta aos seus legítimos habitantes. A Tiru está indo muito bem mesmo. Micro-organismos estão sendo desenvolvidos. Micro-organismos antigos fossilizados e originais capazes de recriar o ambiente natural com as árvores, a vegetação e o suprimento de alimentos que Marte desfrutava em seu estado natural. Os membros da Tiru são antigas colônias de diferentes sistemas estelares e galáxias. Existem duas vertentes principais: os répteis, que se autodenominam uma espécie, e todas as espécies insetoides, cujos nomes são impronunciáveis. Por isso, geralmente as classificamos como insetoides. Marte está mudando e em breve poderemos viver em biodomos com pessoas da Terra. Elon Musk está encarregado de construir a ponte entre o conhecimento atual de como as coisas são e a realidade concreta, que não é o futuro, mas sim o presente. Há pessoas em Marte. Já existem colônias e pessoas trabalhando e vivendo lá, todas pessoas boas. Agora, Ares Prime foi reabilitada e está sob o controle da Tiru, trabalhando em cooperação com a Aliança Terrestre, que atua como guia, e em breve a aliança com Marte, ou uma aliança Tiru, ainda está em desenvolvimento. As operações de terraformação, especialmente as da equipe com a qual Jean Heredion trabalha, fizeram uma descoberta importante. E existem diversas ruínas desses tempos antigos em Marte. Mas uma pirâmide, a maior pirâmide já encontrada em Marte, foi descoberta pela equipe de Daran, ao escavar um vale com um profundo depósito de areia, e a pirâmide estava lá dentro. É muito comum a construção dessas pirâmides em vales, pois elas funcionavam como geradoras de energia e podiam abastecer vales inteiros, assentamentos inteiros. Por que construir em vales? É sempre onde os assentamentos e cidades se desenvolvem primeiro, porque há um rio, são protegidos dos ventos, etc., etc. Então você pode cultivar coisas melhores ali. Esta grande pirâmide é muito antiga e o especialista disse que era tão antiga que ele não conseguiu dizer quem a construiu, esta pirâmide em particular. E então Jean Heredion me pediu para perguntar a alguém que temos a honra de ter em seu sistema estelar, o príncipe do Império Anak. E o príncipe Ya disse a Jean Heredion que enviaria seus próprios cientistas e historiadores da nave Nibiru, e eles voltaram dizendo que, de fato, esta antiga pirâmide foi construída na época em que Marte ainda possuía um clima tropical. E essas pessoas que construíram as pirâmides eram os Tiru, em coordenação com antigas colônias que podem ter sido anarquistas na época. O arqueólogo da nave da IA realmente reconheceu a tecnologia anarquista. Então, eu pergunto, conte-me mais sobre isso em Marte. Quando? Sim, quando a nave chegou ao sistema estelar, a expedição Cachal, há 320 mil anos, eles não apenas estabeleceram um posto avançado em que era o foco principal da expedição, mas também diferentes postos avançados no sistema estelar, é claro. E Marte era um desses postos. Marte já era habitado pelos Tirus, que estavam lá há milhões de anos. Os verdadeiros marcianos. Os Tiru têm uma história muito específica. Eles não são daqui. Os Tiru, os reptilianos, são originalmente o que chamamos na Terra de Nagan. Eles chegaram a este sistema estelar há centenas de milhões de anos. Eles foram os primeiros a encontrá-lo.
Não havia muita vida evoluída no planeta Terra naquela época. A vida existia, mas não era tão desenvolvida a ponto de criar culturas e grupos inteligentes. Eles se estabeleceram lá e, como sabemos, a Confederação Intergaláctica os expulsou. Então, aqueles que partiram se juntaram ao seu posto avançado em Marte. É por isso que há muitos reptilianos marcianos lá. Eles são os antigos Nagan. Também existe o que você chamaria de Sasquatch ou Subaca. As pessoas leem o primeiro volume da Enciclopédia Galáctica e você sabe de onde eles vêm. Havia todos os tipos de população em um único nível. Era muito populoso e pessoas bonitas vivendo em comunidades pacíficas. E sim, era um mundo belíssimo. Quando a Guerra de Orion começou, há cerca de 300 mil anos, considerando o tempo linear da Terra, Sol foi atacada pelos Nebu e seus poderosos aliados, os Maitra de Megai ou da galáxia de Andrômeda. Eles queriam conquistar Sol, e os Nebu estavam lá com os Maitra. Houve uma grande guerra na qual os Anahin se envolveram para tentar garantir Sol, pois os Anahin haviam, de certa forma, fincado a bandeira do Império Anark no sistema Sol, mas os Nebus queriam tomá-la. Então, houve essa guerra que destruiu o quinto planeta. E foi assim que as coisas ficaram estranhas. Porque o tipo Saquacha migrou de Marte para a Terra, e os exilados fugiram para a Terra. O povo Formiga, que são humanoides insetoides, que ainda colonizam Marte, também fugiram para a Terra. Muitos sobreviventes simplesmente fugiram para a Terra quando Marte explodiu. Mesmo antes de perceberem o que estava por vir por causa da guerra, eles migraram com suas populações, incluindo as crianças e tudo mais. Todos eles migraram para a Terra, que era o planeta habitável mais próximo, e muita coisa acontecia por lá. Enfim, a pirâmide recém-descoberta na data de 3 de outubro de 2025, quando fui convidado pelo Príncipe Ya para uma viagem a Marte, onde encontraria Jean Heridion e visitaria a nave Atlas, um antigo explorador que estava passando por Marte. Quando me aproximei de Marte, descreve em meus vídeos e artigos, como Marte não era um planeta vermelho e empoeirado, que a NASA nos mostra. Na verdade, está repleto de manchas verdes e azuis. As cores são incríveis. Bem, isso foi em 3 de outubro de 2025. Last week on January. E na semana passada, em 4 de janeiro de 2026, a Agência Espacial Europeia publicou um artigo que revelou pela primeira vez as verdadeiras cores de Marte, e há muito azul, verde e etc. Então, essa foi a 30ª colaboração adicionada à minha lista de colaborações no site do Dan. Você pode ler tudo neste link na descrição do vídeo. Se você acessar meu site, clicar em Evidências e encontrará tudo lá. E então vejamos agora o que está acontecendo na galáxia. Em Nataru, a guerra contra os Sicars, embora oficialmente encerrada, chegou ao fim. Contingentes rebeldes de Sicars ainda vagam pela galáxia. Muito poucos. Podemos dizer que os Manassés foram erradicados. Embora ainda haja alguns resquícios aqui e ali, sabe, vai levar tempo, mas está praticamente tudo resolvido. A frota sombria em nossa região da galáxia, centrada em Aldebaran, também continuou agindo por conta própria, tentando descobrir a que lado poderia se aliar para continuar seus negócios de tráfico de escravos e armas. Mas, infelizmente, ninguém mais quer negociar com eles. Então, agora estão se aproveitando da Guilda Galáctica de Mercadores, que também tem ética e regras rígidas. Portanto, a situação da frota sombria ainda não se acalmou nem se estabilizou. Veremos como as coisas se desenrolam e eu os manterei informados.
Mas, de qualquer forma, não é mais um problema para o nosso sistema estelar. A Confederação Intergaláctica, o Grupo dos Cedros, as 24 culturas científicas envolvidas no desenvolvimento genético do planeta Terra, ainda existem neste sistema estelar. Algumas naves estão em diferentes locais do sistema, e toda a armada agora busca o escudo de plasma na região externa do nosso sistema estelar, protegendo-o de qualquer intrusão. A Confederação Intergaláctica pediu que eu lembrasse a todos que suas sementes estelares e seus enviados estão convidados a ativar suas habilidades psíquicas. Não se trata de se comunicar com outras entidades. Trata-se, como eles estão pedindo, de se conectar com a sua essência. Reencontre sua frequência. Abrace quem você é, lembre-se de suas origens. Porque quando a frota, a armada de 500 naves-mãe da controvérsia intergaláctica, entrou em nosso sistema estelar em outubro de 2021, a formidável frequência que elas irradiaram ativou o pulso como uma onda que varreu todo o sistema estelar. Todos os enviados e todas as tecnologias que haviam deixado naquele sistema estelar, também conhecido como arcos espaciais, permaneceram. Os arcos espaciais já foram ativados por essa onda vibratória em outubro de 2021 e continuam pulsando, auxiliando a humanidade a elevar a frequência do planeta. É por isso que estão pulsando, para facilitar a transição da Terra para a quinta zona de densidade desta galáxia, que envolve uma transferência de consciência para uma vibração mais elevada. Em resumo, um despertar. Todas as sementes estelares da confluência intergaláctica na Terra e em outros lugares do sistema estelar sentiram essa frequência de onda pulsante em 2021. Vocês sabem quem são. Vocês já foram ativados. É uma boa ocasião para lembrá-los de que ninguém deve ativar outra pessoa. Não é assim que o processo funciona. Além disso, os arcos espaciais foram todos ativados em 2021. E quero deixar algo bem claro. Isso não é importante. Os arcos espaciais não são importantes. Há apenas tecnologia sensível lá, a qual a humanidade terá acesso um dia. O importante não é essa distração. O importante é você. Como você está acolhendo esse despertar? Vocês se reconhecerão. Que vocês pertençam a uma das 24 culturas envolvidas na genética dos seres humanos na Terra. Convido vocês a virem a Portsmouth, na França, na bela região de VE, nos dias 9 e 10 de maio de 2026, para uma conferência onde estarão presentes renomados cientistas e pesquisadores franceses, e eu terei a oportunidade de dar uma palestra remotamente, pois estarei a caminho da Suécia. Convido vocês a participarem. O link estará na minha página de palestrante internacional. Logo depois, estarei em Estocolmo, na Suécia, nos dias 23 e 24 de maio, para uma conferência extraordinária organizada pela GDX, Galactic Discovery Exchange. Lá, Alex Kier estará conversando remotamente com Dan Willis, cientista dos Estados Unidos, Suécia e Itália. O Armando May estará lá, falando sobre as descobertas antigas sob Gizé. Então não perca! E logo depois, estarei no Japão, em Tóquio, no dia 14 de junho de 2026, com um horário especial oferecido por Torran Eridion para responder as perguntas da plateia ao vivo. Será incrível e mal posso esperar para reencontrar o público japonês e passar um tempo maravilhoso junto. E nos dias 16 e 17 de outubro, em Nashville, Tennessee, uma conferência organizada por Karina Pecky e Karen Britt, com Kate O'Brien, Tony Rodrigues e outras pessoas muito famosas. Estejam lá. Vai ser incrível. E finalmente, Dubai em novembro. Convido vocês a participarem desta conferência em diferentes partes do mundo e a conferirem minha página de palestrante internacional, onde vocês encontrarão todas as explicações e muito mais.
O desmascaramento da semana é referente à primeira edição de 2026. E começando pela Terra plana. A Terra plana é um experimento psicológico elaborado pela CIA para distrair e embrutecer a população. Se a Terra fosse plana, ficar na borda seria a última coisa que você gostaria de fazer, porque a gravidade empurraria tudo para o centro, certo? E comprimiria o meio e sugaria o ar da borda para o centro. Um planeta plano é impossível porque a gravidade sempre molda os corpos celestes massivos em esferas. Esta é uma lei física. É universal. Está presente em todas as dimensões e densidades da criação esféricas. Coloque uma gota de água no vazio. Ela assumirá a forma de uma esfera, não de uma folha. Assim, as leis da gravidade moldam os corpos celestes em esferas. E nós definitivamente não vivemos em uma superfície plana. E se vivêssemos? Bem, além dos problemas da gravidade, a pressão atmosférica seria uma grande preocupação. Isso significa que as regiões mais afastadas teriam praticamente nenhuma atmosfera, estando sempre concentrada no centro. Sem atmosfera, sem pressão atmosférica nas regiões mais afastadas. Então, se você vivesse, por exemplo, na Austrália, não teria oxigênio suficiente para respirar. Então, se você vivesse mais perto do Ártico, digamos, no meio, seria esmagado pelo peso do ar e pela gravidade, é claro. Sem mencionar que, sem um núcleo fundido, não haveria campo magnético para bloquear a radiação solar. A superfície do planeta cozinharia lentamente, torraria sob os ventos solares. Os oceanos evaporariam e tudo seria atingido pelos raios cósmicos. Uma Terra plana não só teria uma aparência estranha e bizarra, como seria completamente inabitável. Povos da Terra, esta é uma mensagem da Federação Galáctica de Mundos, da qual sou o emissário. Saudamos vocês como vizinhos. Saudamos vocês como parentes. Saudamos vocês como uma espécie em um momento crucial de sua própria história. Vocês suportaram eras de luta e persistem. Vocês presenciaram violência e ainda assim carregam ternura. Testemunharam traição e ainda buscam confiança. Disseram-lhes que sua natureza é falha, que o conflito é inevitável, que a sobrevivência exige crueldade. Nós vimos vocês provarem que essas crenças estavam erradas. Vez após vez, os humanos da Terra surpreendem o universo. Não porque você nunca caia, mas porque você se levanta. E a força que te faz levantar tem um nome que você já conhece: esperança. A esperança não é um sentimento, é uma escolha. Muitos de vocês, no mundo, compreendem mal a esperança. Tratam-na como um estado de espírito frágil, um pensamento agradável, uma vela tênue ameaçada por um vento forte. Pensam que a esperança pertence apenas aos sonhadores e que os realistas devem abandoná-la. Mas a esperança não é uma fantasia. A esperança é a decisão de participar do futuro. A esperança é o momento em que uma pessoa vê a escuridão e se recusa a se tornar parte dela. A esperança é o momento em que uma comunidade está ferida e ainda assim escolhe se reconstruir. A esperança é o momento em que uma sociedade está à beira da destruição e récua. A esperança é uma força que se disfarça de gentileza. A esperança é a coragem sem armadura. Mantivemo-nos em silêncio porque vocês devem continuar. Houve momentos em sua história recente em que o mundo esteve à beira de um desastre irreversível. Vocês constroem armas capazes de destruir sua civilização inúmeras vezes, e seus líderes detinham essas armas acreditando que o medo poderia gerar segurança. Mas o medo não gera segurança. O medo gera escalada. E assim, em raros momentos, momentos de extremo risco, nossa responsabilidade como cuidadores exigiu intervenção, não dominação, não controle.
simplesmente prevenção. Existem dispositivos em seu planeta projetados para desencadear uma devastação inimaginável. Em certos momentos críticos, desativamos ogivas nucleares específicas para evitar uma cadeia de eventos que teria incendiado seu mundo. Não fizemos isso para tirar a sua soberania. Fizemos isso para proteger a sua chance de superar os seus impulsos mais perigosos. E enfatizamos uma verdade que muitos humanos esquecem: vocês também se salvaram. Vocês tiveram oficiais que se recusaram a dar ordens catastróficas, engenheiros que exigiram medidas de segurança, cientistas que alertaram incansavelmente, cidadãos que marcharam, se educaram, se organizaram e votaram. Mães e pais que ensinaram compaixão aos filhos em vez de ódio. A esperança já existia em vocês muito antes de chegarmos. Uma aliança silenciosa pelo futuro da Terra existe. Algumas instituições militares do seu mundo carregam um fardo que vocês talvez não compreendam totalmente. Nem todos servem ao poder. Nem todos servem à conquista. Dentro dos seus sistemas, existem indivíduos e ramos inteiros que assumem seus papéis para prevenir a guerra, proteger os inocentes e manter o frágil equilíbrio por tempo suficiente para que a diplomacia funcione. Entre essas instituições militares positivas, como a Marinha dos Estados Unidos, temos apoiado iniciativas que operam longe do espetáculo e do medo público. Poderíamos chamar isso de programa secreto de colaboração em defesa. Embora o sigilo nem sempre envolva engano, às vezes se trata de timing, contenção e prevenção do pânico. Essa colaboração não tem raízes na agressão. Tem suas raízes na defesa e no esforço para proteger seu planeta de forças externas que exploram a divisão, o conflito e o desespero. Os cinzentos de Orion trouxeram a economia do medo. Houve facções que viam a Terra como vulnerável e valiosa. Os cinzentos de Orion estavam entre aqueles que se beneficiaram quando sua espécie duvidou de si mesma. Eles não precisaram conquistá-los com exércitos. Eles preferiam ferramentas sutis, amplificar a desconfiança, manipular conflitos, promover o desespero e encorajar os humanos a se enxergarem como inimigos. Porque a maneira mais fácil de controlar uma espécie é convencê-la de que a união é impossível. Eles sussurravam que seu mundo estava condenado. Eles o encorajavam a zombar daqueles que tentavam promover a cura. Eles recompensavam o cinismo. Faziam a crueldade parecer inteligente. Faziam a bondade parecer fraqueza. Mas a verdade sempre foi simples. A influência deles desmoronou no momento em que você se recusou a desesperar, porque a esperança não é um conceito nem uma emoção. A esperança é resistência e proteção. A esperança é estratégica. A esperança transforma a própria estrutura do campo morfogenético da realidade. A esperança quebra o feitiço. Quando uma população está sem esperança, torna-se fácil controlá-la. As pessoas se voltam umas contra as outras. Elas se isolam. Entregam seu poder a qualquer figura que prometa certeza, mesmo que essa certeza seja violenta. Quando uma população tem esperança, algo muda. As pessoas compartilham recursos. Elas se organizam. Eles inovam. Eles escolhem a responsabilidade. Eles se recusam a manipular. Eles escolhem proteger as crianças. Eles reconstroem após o colapso. A esperança quebra o feitiço. A esperança diz: não, este não é o único futuro possível. Vocês não são uma espécie fraca, habitantes da Terra. Vocês são uma espécie jovem e forte, e a juventude costuma ser turbulenta. Vocês estão aprendendo a exercer o poder sem se tornarem tiranos. Estão aprendendo a discordar sem desumanizar. Estão aprendendo a se defender sem envenenar o próprio mundo. Estão aprendendo a lembrar que as diferenças não são ameaças. E a cada geração, mais de vocês aprendem mais rápido.
Vemos isso na forma como as pessoas reagem a desastres. Vemos isso na coragem daqueles que falam a verdade, incansáveis apesar dos ataques. Vemos isso nos milhões que se recusam a ser divididos. Não os abandonaremos. Mas não podemos nos tornar seus salvadores. O futuro da Terra não será construído por forasteiros. Ele deve ser construído por seres humanos que decidam que a vida é sagrada, que a cooperação é mais forte que a dominação e que o ódio não é uma identidade. Nossa ajuda pode prevenir catástrofes, mas só você pode criar a paz. E a esperança é o primeiro alicerce. Como cultivar a esperança em um mundo que tenta destruí-la? É muito simples. A esperança não é passiva. Não é esperar. A esperança é ação. Se você quer fortalecer a esperança, não espere que grandes eventos externos aconteçam e resolvam todos os problemas. Não, você precisa fazer isso por si mesmo. Pratique no dia a dia. Diga a verdade mesmo quando o medo e a intimidação lhe disserem para se esconder. Proteja os vulneráveis mesmo que isso lhe custe conforto. Recuse a humilhação como forma de entretenimento. Escolha o discernimento em vez da obsessão. Construa comunidades, mesmo que comecem por uma só pessoa. Exija a responsabilidade dos líderes sem ser cruel. Ensine às crianças coragem emocional, não apenas habilidades de sobrevivência. A esperança se torna real quando se torna um hábito. O futuro está ouvindo. Seu planeta está numa encruzilhada. Você pode criar um futuro onde sua espécie amadureça em prol da responsabilidade, da sabedoria e da cooperação. Você pode quebrar o ciclo antigo ou pode repeti-lo até que ele se quebre. Você nos dirá o que sabemos observando sua trajetória. Saiba disto: aqueles que lucram com seu desespero estão ficando sem tempo, porque cada vez mais pessoas estão se lembrando de quem são. A esperança é contagiosa, assim como a coragem, assim como a verdade. Mantenha sua esperança acesa como uma tocha em sua própria vida, e você iluminará o caminho para os outros, mesmo sem tentar ou ter essa intenção. E nós caminhamos ao seu lado, mas o próximo passo é seu. HD 204.313. É uma estrela anã laranja, com um sistema planetário próspero. Uma das luas do mundo frio de Shu, o quarto planeta do sistema estelar Meuletan, é o lar do Xaxar, uma espécie geneticamente interessante. Eles têm semelhanças com os Karen de Betel, uma colônia humanoide do homem K-62, que se miscigenou com uma espécie nativa local, para se adaptar a um novo ambiente. Um estudo da genética do Char mostra que seus genes Aven são endêmicos de Shu, Char e também são encontrados em outras duas luas de Shu, bem como no segundo planeta do sistema estelar. Em algum momento de sua evolução, as espécies de aves nativas foram transportadas por naves espaciais para outros locais. Quem fez isso foram provavelmente os visitantes humanoides que misturaram sua genética com a deles. O resultado são essas fascinantes espécies híbridas, os Char. Nenhum vestígio permanece da cultura humanoide que realizou essa hibridização. E nem os Eguli, nem os Ashanti, as outras duas culturas espaciais do sistema estelar Meuletan, foram reintroduzidos. Apesar de serem mamíferos, os Char possuem muitas características Aven, principalmente uma consciência interconectada com o planeta. Eles não têm asas, mas seus dedos das mãos e dos pés realmente se assemelham às penas de pássaros.
Os Charchar são vegetarianos. Eles também são altamente telepáticos, sendo esse seu método preferido de comunicação, e produzem um som semelhante a um chiureio, com um órgão na parte superior da garganta que gera frequências de ondas portadoras. Eles possuem uma frota espacial muito pequena e são protegidos pela Federação Galáctica de Mundos. E compartilham os recursos da mineração de Shu com seus vizinhos, os Ashanti, uma colônia Seuzi que habita outra lua do quarto planeta. Os Charchar são uma cultura bela, pacifista e tranquila.